Bem, como vocês puderam já perceber, o propósito do vídeo de hoje é nós conversarmos um pouco acerca do dom de línguas. Segundo a revelação bíblica, este trata-se de um dom espiritual concedido pelo Espírito Santo a todos quanto fazem parte do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, onde somos capacitados pelo mesmo a falar em outras línguas, em línguas estranhas, línguas espirituais, línguas sobrenaturais, a fim de nos comunicarmos com o Senhor nosso Deus. Neste ato de falarmos em outras línguas, desenvolvemos uma comunicação com Deus. E nesta comunicação está presente a gratidão, a adoração e a proclamação das grandezas do Senhor nosso Deus. Há quem diga que esta língua na qual nós estamos aqui nos referimos, trata-se apenas de línguas angelicais, de língua dos anjos. Já outros dizem que são meros idiomas que milagrosamente falamos, mesmo sem termos estudado a respeito de tal ou conhecido tal idioma. No entanto, nós não podemos dizer, em primeiro lugar, meus amigos pentecostais que estão nos assistindo, que esta trata-se de uma língua angelical. Porque a Bíblia, conforme você vai ver nos textos que vão aparecendo aqui embaixo, vai dizer que trata-se simplesmente de uma língua espiritual, de uma língua sobrenatural. E nada mais do que isso a Bíblia vai dizer. De igual forma, nós não podemos dizer que são idiomas que utilizamos para nos comunicarmos horizontalmente, para nos comunicarmos com os demais homens, porque a Bíblia diz que trata-se de uma língua onde nos comunicamos exclusivamente com Deus. Então, resumindo, a definição de dom de línguas é este: é um dom espiritual dado pelo Espírito Santo àqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, onde falamos línguas sobrenaturais, misteriosas, espirituais, a fim de nos comunicarmos com o próprio Deus. O propósito da entrega deste dom, diz Paulo em 1 Coríntios 12, 13 e 14, é promover individualmente e coletivamente a edificação do corpo místico, sobrenatural de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua noiva, que é a sua igreja. Já que estamos falando de dom, outra coisa que vale a pena nós encaixarmos aqui, que vai ser bem interessante, é a questão do contexto do uso desses dons no contexto do culto. O texto de 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26, ele vai dizer assim, a respeito do uso deste dom no contexto do culto. Portanto, o que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, uma palavra em língua, ou a interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, como eu disse, o texto é autoexplicativo, é autointerpretativo. Deixa bem claro de que maneira nós devemos fazer o uso deste dom no contexto do culto, no contexto de uma reunião espiritual com os demais membros da Igreja de Cristo. Pois bem, definimos o que é dom, definimos o que é o dom de línguas, né? Falamos que língua é esta, informamos o propósito deste dom, dissemos aqui no texto, conforme acabamos de ler, de que maneira deve ser usado este dom no contexto do culto. E, infelizmente, existem aqueles que pensam diferente, como é natural, né? Existe no meio teológico uma corrente chamada cessacionismo, que não acredita, não crê e diz não haver bases bíblicas para acreditarmos na contemporaneidade, na atualidade dos dons expressos pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, incluindo, claro, o dom de línguas. E existem, no mínimo, aí 4 objeções que, com toda certeza, já está sendo feita por você que está me assistindo, ou vai ser feita contra você que compartilha da mesma ideia teológica que nós estamos aqui expressando e explicando para vocês. A primeira objeção que é feita é a seguinte, né? Estas línguas registradas na Bíblia em Atos e em 1 Coríntios 12, 13 e 14 são apenas idiomas que
os discípulos até então não conheciam, mas milagrosamente falavam, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Meros idiomas, dizem eles. E eles vão dizer, e utilizar para dizer isso, o texto de Atos capítulo 2. É o texto, sim, texto-chave, que eles vão utilizar para defender essa tese, este pensamento. Eles vão dizer que em Atos 2, estavam reunidos no dia do Pentecoste os discípulos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Você pode até acompanhar comigo. Atos capítulo de número 2, versículo 4, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som de línguas, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Então, os sensacionistas vão dizer: o texto está dizendo que a língua que aqueles que foram cheios do Espírito Santo estão falando são idiomas. Mas vamos com calma, querido. Vamos aqui utilizar um pouquinho de hermenêutica. Vamos interpretar o texto com calma. De fato, o texto diz que aqueles que representavam as demais nações que estavam ali ouviam os discípulos, os que foram cheios do Espírito, falarem no seu próprio idioma. Mas o texto não diz que os que foram cheios estavam falando o idioma deles. Eles escutavam o seu idioma. Mas o texto não diz que os que foram cheios estavam de fato falando a língua deles. É aí que está o milagre, querido. Eles estavam falando em outras línguas de fato sobrenaturais. Mas o milagre de Deus está no fato de que aqueles que estavam ali lhes escutar, estavam ali lhes escutar na sua própria língua materna. Tá bom? Então, esse texto, essa objeção, já pode ser colocado de lado. A segunda objeção é a seguinte, que esse dom é algo que está limitado à igreja do passado, à igreja primitiva. O que de igual modo nós contestamos, porque Paulo, em seus textos de 1 Coríntios 12, 13, 14, que não são textos descritivos, mas textos normativos, doutrinários, ele vai dizer que nós não devemos proibir o falar em outras línguas. Ele vai dizer que nós devemos procurar com zelo e com entendimento todos os dons, inclusos nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, que ao todo são 9, incluindo o dom de línguas. Ele vai dizer em 1 Coríntios 13 que somente quando vier o que é perfeito, somente quando vier o que é perfeito, onde vai existir apenas o amor, somente quando vier o que é perfeito, quando nós vamos ter a plenitude do conhecimento de Deus, somente quando vier o que é perfeito, diz Paulo, é que os dons, incluindo as línguas estranhas, vão deixar de existir, vão deixar de ser a sua utilidade. Mas eu pergunto, uma pergunta retórica, o que é perfeito já veio? Obviamente que não. Então não é algo que diz respeito apenas ao passado, porque ainda não veio aquilo que de fato é perfeito. Em terceiro lugar, a terceira objeção que nós ouvimos é uma objeção mais teológica, mais histórica, que é aquela que diz que isto era algo que estava presente no período apostólico, mas morrendo todos os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores e até mesmo alguns avivalistas, dizem ele, no decorrer da história da igreja, não enfatizaram o ensino deste dom. Esse argumento, por si só, ele não tira a autenticidade do que estamos dizendo. Porque por mais que os pais da igreja tenham negligenciado de uma maneira geral, como negligenciaram, por mais que os reformadores tenham negligenciado, por mais que os avivalistas de uma maneira geral tenham negligenciado a busca deste dom, que veio ser enfatizado novamente apenas com o movimento pentecostal, por mais que eles tenham feito isto não anula a doutrina bíblica. Na realidade, se você analisar bem o período dos pais da igreja, da reforma e dos avivalistas, você vai ver que houve casos e casos de pessoas que buscaram e que foram presenteadas com este dom maravilhoso. E em quarto e último lugar, nós vemos a objeção mais popular, que diz que tudo isto que os pentecostais falam em suas reuniões são apenas manipulações psicológicas, emocionais e, em muitos casos, é apenas teatro religioso para cativar e impressionar a atenção do povo. De fato, tem muita manipulação psicológica, tem muita manipulação emocional e tem muito teatro, mas isso não anula o fato de que Deus,
ainda concede este dom a pessoas sinceras que o buscam, que o recebem e que com sinceridade desenvolvem este dom para a glória de Deus, para a sua edificação e a edificação da igreja. Tá bom? São apenas algumas objeções que nós temos aqui a compartilhar com você. Gostou do vídeo? Definimos o que é dom de línguas, afirmamos que línguas são essas, o propósito delas, como devemos utilizá-las no culto, quais são as objeções que existem contra essa doutrina de uma maneira bem básica. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu gostei, tá bom? Deixa o seu comentário, compartilha e divulga nas suas redes sociais e, acima de tudo, o mais importante, você vai se inscrever no nosso canal e não basta se inscrever, tá bom? Você se inscreve e, se quiser continuar recebendo o conteúdo, ativa o sininho de notificações para que você esteja aí atualizado de todas o conteúdo que nós vamos estar lançando aqui, tá certo? Então, fica com Deus, um abraço, um ósculo santo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.